Fala galera, aqui é o professor Diego. Hoje nós estaremos falando sobre geometria molecular, tá? Então, em relação à definição, o que é a geometria molecular? A geometria molecular nada mais é do que a disposição, então vamos anotar aí, ó, né? É a disposição espacial, ou seja, a disposição tridimensional que a molécula assume uma vez formada, né? Então, uma vez que essa molécula ela foi formada, ela vai assumir uma disposição espacial, que é uma disposição em 3D. Tá? E o que é importante nós sabermos? Né? Que essa disposição espacial ela depende de alguns fatores, tá? Principalmente da repulsão que ocorre entre os elétrons participantes das ligações. Nós sabemos que os elétrons possuem carga elétrica negativa, né? Então eles se repelem entre si, mesmo nas ligações químicas, tá? Nas chamadas nuvens eletrônicas, e também os eventuais elétrons livres, que ficam não ligados ali no átomo central. Tá? A gente vai entender um pouquinho melhor. A geometria molecular ela é baseada numa teoria que chama-se, o nome da teoria é um pouquinho grande, viu galera? Teoria da repulsão. Tá? Então, estamos falando de repulsão. Cargas iguais vão querer ficar longe umas das outras. Tá? Repulsão dos pares eletrônicos, por que a gente fala de pares eletrônicos? Porque toda ligação química envolve pelo menos dois elétrons, né? Então, essa repulsão vai ocorrer entre pares eletrônicos, tá? Nuvens eletrônicas e pares de elétrons livres. Da camada de valência. Lembra, o que é a camada de valência? É a camada mais externa do átomo, onde nós temos então os elétrons que participam das ligações químicas. Tá? São eles que vão afetar ali a estrutura espacial da molécula. Do átomo central, isso é muito importante. Tá? Então, quando a gente for analisar uma molécula, a sua geometria ela vai depender basicamente aqui, ó, dos elétrons do átomo central, tá? Os elétrons que eventualmente irão sobrar ali no átomo central poderão influenciar a disposição espacial, a geometria molecular de uma determinada substância, de uma determinada molécula. Beleza, galera? Então, galera, para ficar mais dinâmico e a gente falando das geometrias que existem, né, da classificação dessas geometrias moleculares, eu acho que fica mais fácil a gente já ir realizando, aplicando esse conceito a algumas substâncias, algumas moléculas. E aí a gente vai fazendo um exemplo de cada tipo, beleza? Então eu coloquei aqui, né, um exemplo, identifique a geometria molecular para substâncias abaixo. A nossa primeira substância é uma molécula formada por apenas dois átomos, tá? Então nós temos aqui, ó, um átomo, deixa eu pegar o vermelho aqui, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, certo? É o ácido clorídrico. Então, o primeiro passo para se chegar à geometria molecular é realizar a ligação química. Lembram que a gente viu lá a fórmula de Lewis, né? Então, é basicamente isso. Uma vez que nós conseguimos realizar as ligações químicas e chegar à fórmula de Lewis, aí sim a gente vai poder analisar a molécula e aí conseguir prever qual é a geometria que ela vai se dispor, tá? Então vamos fazer o seguinte, lembrem lá também dos conceitos de tabela periódica. Vamos colocar então o hidrogênio, deixa eu colocar o hidrogênio aqui,
Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar um pouco mais fácil. Vamos lá então, hidrogênio e vamos colocar também o cloro. Beleza. Lembrem que o hidrogênio está lá na família 1. Então o hidrogênio ele tem apenas um elétron, enquanto o cloro está lá na família 7. Então o cloro tem 7 elétrons. Nós estamos falando de uma ligação que ocorre entre ametais. Nem o hidrogênio, nem o cloro é um metal. Então, essa ligação será uma ligação covalente, ou seja, uma ligação que se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons. Então, vamos realizar esse compartilhamento. Rapidinho aqui, ó. Vamos fazer aqui o compartilhamento. Pronto. Lembra que o hidrogênio está lá na família 1, distribuição eletrônica 1s1. Se ele ganhou um elétron, entre aspas, né, compartilhou um elétron ali do cloro, foi a S2 e estabilizou. O hidrogênio faz uma única ligação, tá, galera? Estabiliza e consegue igualar a distribuição eletrônica do hélio. Enquanto o cloro já tem 7, ganhou mais um, foi a 8, também estabilizou. O cloro também faz uma única ligação, tá? Lembra que a geometria molecular ela é baseada, né, em uma teoria que diz, né, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência do átomo central. Mas aqui nós não temos átomo central, nós temos apenas dois átomos. Tá? Então, sempre que isso acontecer, ou seja, sempre que a substância for constituída por uma molécula, que é chamada molécula diatômica, uma molécula que é formada apenas por dois átomos, a geometria será sempre linear. Tá? Então, vou colocar aqui de verde aqui. Geometria será então linear. O que é uma geometria linear? É uma estrutura. Dá até para copiar aqui, não? Lembrando que essa aqui é a nossa fórmula de Lewis, tá, galera? Nós temos a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural, que não leva em conta os elétrons. Nós teríamos a molécula dessa forma aqui, ó. Eita. Então, a molécula linear. Tá? A disposição espacial da molécula seria essa, uma disposição linear. Tá? Então, essa é a primeira classificação. Geometria linear, sempre uma molécula formada por apenas dois átomos será sempre uma molécula linear. Ok? Vamos então para mais um exemplo. Tá? Então, agora o exemplo B. Né? Diferente do nosso exemplo anterior, agora nós temos uma molécula que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá? Então, partindo do mesmo princípio, vamos primeiro chegar à fórmula de Lewis, tá? A fórmula eletrônica. Vamos lá então, galera. Vou dar um zoom aqui de novo. Vamos fazer da mesma forma. Tá? Vamos deixar aqui geometria aqui do lado. Vamos lá. Então, a nossa molécula é o H2O, né? Então, vou colocar aqui um átomo de hidrogênio. Vou colocar o átomo de oxigênio. E vou colocar o outro átomo de hidrogênio. Lembra que a nossa molécula ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um único átomo de oxigênio. E assim, professor, mas como que você já sabe que o oxigênio que vai estar no meio e os hidrogênios estarão aí nos cantos, né, nos periféricos dessa molécula? Galera, é basicamente assim. Sempre o átomo central será aquele átomo que precisa realizar mais ligações químicas. Tá? Vamos lembrar então da questão da tabela periódica. Hidrogênio, nós já sabemos, um único elétron, precisa realizar uma única ligação para ir à distribuição eletrônica 1s2 e estabilizar. Enquanto isso, o oxigênio ele tem
6 elétrons. Ele está lá na família 6. Então ele precisa realizar 2 ligações. Percebam que o oxigênio ele necessita de um número maior de ligações do que o hidrogênio. Tá? Então por isso ele vai no centro. Beleza? Isso vocês vão pegando com o tempo também. Fiquem tranquilos. Vamos lá então. Vamos fazer o compartilhamento aqui. Lembrando que nós estamos falando de moléculas, né? Geometria molecular, nós só iremos estudar geometria molecular para moléculas e não substâncias iônicas, tá? Vamos lá. Fazendo aqui o compartilhamento, ó. Compartilhamos um elétron do hidrogênio com um elétron do oxigênio. Estabilizei esse hidrogênio aqui, mas o oxigênio ainda não está estável. Ele está com 7 elétrons, precisa chegar a 8. Vamos compartilhar outro elétron aqui. Compartilhando esse elétron, agora sim, esse hidrogênio também está estável e agora o oxigênio também alcançou a sua estabilidade. Bom, vamos analisar então agora o que aconteceu, né? Diferente do exemplo anterior, agora nós temos um átomo central, que é o átomo de oxigênio. E no átomo central, sobraram-se aí, ó, 2 pares de elétrons. Conseguem enxergar aí, ó? Um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. Nós sabemos que os elétrons possuem cargas negativas, cargas iguais, que se repelem. Então, essas nuvens eletrônicas, não é interessante que elas fiquem próximas umas das outras. Então, a molécula ela vai buscar uma disposição que essas nuvens fiquem o mais distante possíveis umas das outras, tá? O mais distante possível uma das outras. Então, a disposição dessa molécula, o que vai acontecer, né? Essa nuvem eletrônica aqui, ó, ela é mais volumosa do que as ligações químicas. Por quê? Porque esse par de elétrons ele está livre. Então, ele ocupa um espaço maior. Sempre que sobrar elétrons no átomo central, esses elétrons ficarão em cima da molécula, digamos assim, e vai jogar as ligações químicas para um ângulo que fique o mais distante possível dessas nuvens eletrônicas. Tá? Então, a disposição que essa molécula aqui tomaria seria essa. Ó. Vamos lá, vamos fazer um... Eita. Vamos lá, vamos fazer uma cópia aqui rapidinho. E vamos tentar imaginar essa estrutura. Ó. Vou apagar aqui essas ligações. Apagando aqui. Vamos apagar essa ligação aqui também. E o que vai acontecer na verdade? Essa ligação química ela vai ser jogada para baixo. Tá? Depois nós vamos falar aí dos ângulos dessas ligações. Tá? O importante na verdade, galera, é reconhecer o que vai acontecer. Né? Essa questão de saber exatamente o ângulo de uma ligação, nós vamos comentar assim, mas não é o mais importante. Então aqui, ó, na fórmula estrutural, nós teríamos então as ligações nesse ângulo aqui, ó. Tá? E essas nuvens eletrônicas também ficariam distantes umas das outras. Essa estrutura geométrica, ela é classificada como geometria angular, tá? Então, para a molécula de água, nós temos uma geometria angular por conta desses pares de elétrons livres que sobram aí no átomo central, que é o oxigênio. Certo, galera? Então, essa daqui é o segundo tipo de geometria que nós vimos, tá? Já vimos a linear, agora a angular. Vamos ver um outro exemplo. Vamos lá, galera, mais um exemplo. Então, agora a molécula é uma molécula de amônia, tá? O NH3. Nessa molécula nós temos
um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, tá? Lembrando, né, a importância da tabela periódica. Nitrogênio está lá na família 5, então ele precisa ganhar 3 elétrons, fazer 3 ligações pelo menos. Enquanto os hidrogênios, nós sabemos que eles estão na família 1, né? O hidrogênio está localizado na família 1, precisa de uma única ligação, precisa de um único elétron. Beleza? Vamos lá então. Vou dar o zoom aqui novamente e vamos fazer o nosso exercício. Vamos lá. Vou colocar então as moléculas aqui. Quem vai no centro? O nitrogênio, porque o nitrogênio necessita de um número maior de ligações. Então, nós vamos colocar os hidrogênios aqui, ó, nas extremidades dessa molécula. Tá? Vou colocar esse nitrogênio aqui já aqui embaixo. Beleza, vamos lá. Sabemos a família, que cada um está localizado, então nós sabemos o número de elétrons da camada de valência. Então, vamos colocar. Cada hidrogênio tem um elétron e o nitrogênio possui 5 elétrons. Tá? Mais uma vez, nós temos uma molécula, nesse caso agora uma molécula formada por 4 átomos, 3 de hidrogênio e 1 de nitrogênio. E agora nós temos também o átomo central, tá? Que é o átomo que a gente vai ter que analisar aí para chegar na geometria molecular. Fazendo as ligações então, galera, vamos lá. Compartilhando aqui, estabilizou o hidrogênio da esquerda, nitrogênio foi a 6. Fazendo compartilhamento aqui, estabilizou o hidrogênio da direita, nitrogênio foi a 7. Mais uma ligação aqui, temos então todos os hidrogênios estáveis e o nitrogênio também. Percebam que novamente sobrou um par de elétrons no átomo central. Tá? Sempre que sobrar esse par de elétrons, lembra que essa nuvem eletrônica ela é muito volumosa e ela vai jogar as ligações para baixo. Tá? Então a estrutura vai ficar assim, galera. Ó, vou colocar aqui no canto. Deixa eu colocar de preto aqui, né? Vamos colocar aqui os átomos. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e mais um hidrogênio. Como que vai ficar a estrutura para essa molécula? Vai ficar assim, ó. As ligações serão jogadas para baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Então, a molécula irá tomar essa disposição por conta da sobra desse par eletrônico do átomo central. Tá? Então, aqui em cima ó, ficariam ainda os elétrons, né, tomando aí um espaço. Tá? Então, por conta dessa sobra de elétrons, as ligações são jogadas para baixo. Tá? Nós não vamos representar esse par de elétrons. E essa geometria ela é denominada trigonal piramidal. Tá? Trigonal piramidal. É como se tivesse formado aqui ó, uma espécie de uma pirâmide, tá, galera? Aqui embaixo. Tá? Por isso ela tem esse nome. Beleza? Então, ó, sempre se atentem à questão, não vai dar para pegar aqui. Sempre se atentem à questão do átomo central, tá? Sobrou elétrons no átomo central, vai afetar aí a disposição tridimensional da molécula. Beleza, galera? Vamos para um próximo exemplo. Vamos lá, galera. Mais um exemplo, então. Agora nós temos aqui uma molécula que é formada por um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio, tá? É o trióxido de enxofre. E nós temos agora essa molécula que ela é constituída por 4 átomos.
tá? Vamos lá, vamos chegar então na sua fórmula eletrônica, né? A famosa fórmula de Lewis. Vou dar um zoom aqui da mesma forma. Vamos lá. Vamos colocar rapidinho então, ó. Nós temos enxofre e temos 3 átomos de oxigênio. Aqui, ó, nesse caso, galera, nós estamos falando de elementos químicos que estão numa mesma família, né, no mesmo grupo da tabela periódica. Ou seja, se eles estão numa mesma família, quer dizer que eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, para esse caso, nós não poderemos usar aquela regra, né, de daquele átomo, né, daquele elemento que precisa realizar mais ligações, que ele ficará no meio. Nesse caso aqui, o que é perceptível? Como nós temos 3 átomos de oxigênio para apenas um átomo de enxofre, né, é um indício de que o átomo de enxofre deve ser o átomo aí central, tá? Lembrando que vai existir essas exceções, tá? Existem outros elementos também que, que não estabilizam com 8 elétrons, a gente vai comentar isso depois também, mas vamos aqui utilizar esse exemplo. Vamos lá então. Nós sabemos que tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na família 6. Então vamos desenhar as 6 bolinhas aqui, que seriam os 6 elétrons. Esse é sempre o primeiro passo, né? Esse daqui ficou um pouquinho pro lado. Bom, não vai dar para mexer nele. Vida que segue. Vamos lá. O que acontece então, galera? Ó, lembra que para a gente chegar à fórmula de Lewis, nós começamos uma ligação química, né, um compartilhamento de elétrons, até estabilizar um determinado átomo. E só assim depois a gente parte para outro, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo oxigênio aqui, ó, da extremidade esquerda, né? Então, o oxigênio compartilhou aqui um elétron com o enxofre, o oxigênio foi a 7 e o enxofre também. Vamos compartilhar um outro elétron, o oxigênio foi a 8 e o enxofre também. Ou seja, o enxofre ele já está estável, tá? Mas lembrem-se, né? Como que acontece quando um átomo já se estabiliza, mas os outros átomos precisam também da estabilidade? Porque nesse caso aqui, galera, o exercício ele não pede faça a ligação do oxigênio com o enxofre. Ele quer que você demonstre como que 3 átomos de enxofre estão ligados, 3 átomos de oxigênio, desculpa, estão ligados a um átomo de enxofre. Então nós precisamos demonstrar que essas ligações elas estão acontecendo de alguma forma, tá? Lembrem que uma das ligações que nós estudamos é a ligação coordenada dativa, né? Que caracterizava pelo quê? Pela doação, né? Pelo compartilhamento aí de um par de elétrons apenas de um dos elementos químicos. No caso aqui do enxofre, tá? Então nós temos aqui uma ligação dativa. Vou fazer a flechinha aqui para não ficar feio. E outra ligação dativa. É possível 2 ligações dativas assim, professor? É possível, tá? Então vamos lá. Mais uma aqui. Vamos fazer a flechinha aqui para não ficar feio. Maravilha. Então chegamos, né, à fórmula eletrônica, tá? A fórmula de Lewis. Agora nós temos que imaginar como que essa molécula estaria disposta tridimensionalmente. Lembra? Vamos então analisar o átomo central. Nós temos um átomo central, que é o enxofre. No átomo central dessa vez, não sobrou nenhum par de elétrons livres. Percebam que todos os pares de elétrons estão participando de ligações químicas, sejam elas ligações covalentes, normais, entre aspas, né? Sejam elas ligações coordenadas.
tá? Então, nós não temos elétrons livres como para a amônia, que sobrou lá um par de elétrons do nitrogênio. Então, nesse caso, a disposição será outra. O que vai acontecer então, galera? A maior distância que as ligações poderão ter uma das outras será essa daqui, ó. Vamos colocar rapidinho aqui. Então, a disposição para essa molécula seria essa daqui, ó. Essa seria a geometria ao qual as nuvens eletrônicas estariam numa maior distância angular, né, umas das outras, tá? E essa geometria aqui é chamada de trigonal plana. Então, diferente da trigonal piramidal, que as três ligações foram jogadas para baixo, devido ali à sobra de um par de elétrons, nesse caso aqui nós não temos a sobra do par de elétrons, então nós temos uma geometria trigonal plana. Beleza, galera? Só um detalhe aqui, né, galera? Como a gente está falando aqui, né, de essa fórmula estrutural, né, lembra que nós temos aqui, ó, uma ligação dupla. Então, teria a necessidade aqui de colocar mais um traço para representar uma ligação dupla. E nós temos as ligações coordenadas, né? As ligações dativas. Nós teríamos, então, que representar aqui pelas flechinhas. Beleza? Isso não afetaria a geometria molecular. Mas, como nós estamos mostrando aqui a estrutura, a fórmula estrutural, é obrigatório que a gente faça dessa forma, tá? Represente ali a dupla ligação e as ligações coordenadas. Beleza, pessoal? E agora, galera, aqui um último exemplo que a gente vai fazer é de uma molécula que ela é constituída por 5 átomos, tá? Nós temos aqui uma molécula constituída por 4 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono, tá? É o famoso metano. Vamos lá então, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, para que a gente possa então realizar aqui e chegar à fórmula estrutural e a fórmula eletrônica para essa molécula. Vamos lá então, a molécula ela é formada por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Aqui, né, nós sabemos que o carbono precisa fazer 4 ligações, porque ele está lá na família 4 da tabela periódica, precisa chegar a 8 elétrons, e cada hidrogênio nós sabemos que faz uma única ligação. Então, rapidinho aqui, vamos colocar então os elétrons para cada hidrogênio e os 4 elétrons do carbono. Realizando então aqui o compartilhamento desses elétrons, estabilizamos aqui o hidrogênio da esquerda, o carbono foi a 5, estabilizamos o hidrogênio de cima, o carbono foi a 6, estabilizamos o hidrogênio da direita, o carbono foi a 7, e por fim estabilizamos aqui o hidrogênio de baixo, o carbono foi a 8. Temos aqui então como átomo central o carbono, e percebam que não houve sobra de pares de elétrons, tá? Então, a disposição que essa molécula irá tomar, a disposição tridimensional, será a seguinte. Vamos lá, rapidinho, colocar aqui os hidrogênios. A maior distância angular entre essas ligações, galera, será essa. Então, nós teremos aqui na fórmula estrutural do metano essa disposição entre os átomos, tá? Essa geometria ela é chamada de
geometria tetraédrica. Tá? Então, a geometria molecular para o metano é a geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica ela só ocorre para moléculas que possuam, no mínimo, né, 5 átomos. Uma coisa que é importante de ressaltarmos é essa questão, né? Quando você vê uma molécula que é formada apenas por 2 átomos, a única geometria molecular possível é a geometria linear. Quando você lidar com uma molécula que é formada por 3 átomos, nós temos duas espécies de geometrias que são possíveis, que é a geometria angular ou a linear. Tá? Quando for uma molécula formada por 4 átomos, nós temos duas geometrias que são possíveis, que é a trigonal piramidal ou a trigonal plana. E quando ela é formada por 5 átomos, a única possível é a geometria tetraédrica. Tá? Então, se vocês analisarem dessa forma, fica muito mais fácil nós já supormos qual seria a geometria ali molecular. Tá? Óbvio, galera, que é sempre importante realizar as ligações químicas. Tá? Chegar ali a estrutura, a estrutura molecular, a fórmula estrutural, e principalmente a fórmula de Lewis, né? Porque é ela que vai te dar a possibilidade de analisar ali o átomo central, tá? Se eventualmente sobrou elétrons ou não e como que os átomos estarão ali em disposição espacial na molécula. Beleza, galera? Galera, então já que a gente comentou sobre geometria molecular, outro ponto muito importante, né, de se estudar ali em uma molécula e que depende também dessa geometria molecular é a polaridade. Tá? O que é a polaridade? Né? Por definição, eu gosto de dizer, né, que polaridade nada mais é do que um acúmulo de carga em uma das extremidades da molécula. Ou seja, sempre que houver um acúmulo de carga em uma das extremidades, nós teremos uma polarização. Tá? Quando eu falo de acúmulo de carga, estou falando de elétrons. Nós sabemos que elementos químicos possuem eletronegatividades distintas. Né? Uns são mais eletronegativos, outros menos eletronegativos. Então, uma ligação química entre um átomo muito eletronegativo e um átomo pouco eletronegativo vai fazer com que a nuvem eletrônica seja deslocada para aquele átomo que possui a maior eletronegatividade. Tá? Como exemplo, né, acho que um exemplo muito simples seria a molécula de ácido clorídrico. Vamos colocar aqui rapidinho, só para a gente enxergar. Tá? Então nós teríamos, né, o hidrogênio ligado a um átomo de cloro por uma ligação simples, né? Nós temos aqui uma ligação simples entre eles. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então nós temos essa molécula aqui. Ó. Lá na tabela periódica, lembra que a gente viu que a eletronegatividade ela cresce nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima, né? Tendo o elemento mais eletronegativo, o flúor. Vamos lembrar só, o que é muito importante aqui também, da sequência de eletronegatividade de ametais. Né? Então nós temos aí flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então essa é aquela sequência, né, a famosa sequência de eletronegatividade de ametais. Lembrando que essa eletronegatividade ela vai crescer para cá, tá? Da direita para a esquerda, tendo como o elemento mais eletronegativo
o flúor. Então aqui, ó, voltando aqui ao ácido clorídrico, nós estamos então realizando uma ligação entre o hidrogênio e o cloro. Percebem que o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Até porque se a gente for pegar lá na tabela periódica, né, o hidrogênio está lá deslocado lá na esquerda, lá na família 1, e o cloro está lá na família 7. Tá? Embora eles não estejam em um mesmo período. O cloro é muito mais eletronegativo. Isso quer dizer que a nuvem eletrônica dessa ligação, ela estaria mais ou menos assim, ó. Nós teríamos aqui uma polarização nessa molécula. Por quê? Porque o cloro ele atrai mais facilmente os elétrons para si, né? Quer dizer que aquele elétron que foi compartilhado aqui, ó, esse elétron aqui que é do hidrogênio, ele não estaria aqui tão próximo do hidrogênio. Ele estaria muito mais próximo do cloro, tá? Os pares de elétrons estariam muito mais próximos aqui do átomo de cloro. Quando isso acontece em uma molécula, nós falamos que essa molécula ela está polarizada. Então aqui nós teríamos um momento de dipolo, né, que a gente chama negativo, uma parcial negativa, e aqui uma parcial de carga positiva. Tá? Nós temos uma molécula então polar. Tá certo, galera? Então sempre que isso acontecer em uma molécula, nós vamos classificá-las como polar, tá? Óbvio que aqui é um exemplo extremamente simples, né, de uma molécula diatômica, e nós temos aí então o cloro muito eletronegativo, o hidrogênio pouco eletronegativo, e nós temos então esse deslocamento. Nós vamos estudar também moléculas um pouco mais complexas, por isso a importância de se realizar as ligações químicas, chegar à fórmula de Lewis, a fórmula estrutural, e aí sim poder identificar se a molécula é ou não polar. Tá certo? Então, pessoal, para moléculas diatômicas, né? O que são moléculas diatômicas? Moléculas que são constituídas por apenas dois átomos, tá? Como a gente acabou de ver no exemplo anterior aí, um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro. Sempre que forem substâncias simples, né? Lembram, o que é uma substância simples? É aquela que é formada por um único elemento químico. Sempre que nós estivermos lidando com substâncias simples, né, moléculas diatômicas que sejam de substâncias simples, elas serão apolares, tá? Então, nós podemos aqui colocar alguns exemplos. Por exemplo, né, quais são exemplos de moléculas, substâncias simples, que são apolares? O O2, oxigênio, uma substância simples, apolar. Outra substância simples, gás nitrogênio, também apolar. Outra substância simples, gás cloro. O próprio gás hidrogênio. Tá? Então, todas essas substâncias simples são apolares. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, o hidrogênio, né? Qual é a ligação que ocorre entre dois hidrogênios? Nós temos aqui uma ligação simples, né? Lembrando que o hidrogênio precisa apenas de um único elétron para se estabilizar. Então nós temos aí uma ligação simples, uma estabilização desses dois átomos. E assim, como é uma substância simples, nós estamos falando de átomos que possuem a mesma eletronegatividade, né? Porque são átomos iguais. Então, o que acontece? Nessa molécula não haverá polarização. Por quê? Porque as eletronegatividades são iguais. É como se a mesma força que o hidrogênio da direita puxa os elétrons para ele, é a mesma força que o hidrogênio da esquerda puxa os elétrons para ele. Né? Então, é como se essas forças se cancelassem. Na verdade, galera,
a polaridade ela é calculada em meios vetoriais, tá? Então, se a gente tem um vetor horizontal sentido direita com a mesma força de um vetor horizontal sentido esquerda, eles se anulam, né? O momento de dipolo que a gente fala, né? O momento de dipolo da molécula, que seria essa polarização, ele é igual a zero. Então, para essa molécula, a nuvem eletrônica seria algo mais ou menos assim, né? Tá? Ela ficaria algo homogêneo. Não haveria aquele deslocamento, né? Aquele acúmulo de carga em uma das extremidades da molécula. Beleza? Já para moléculas diatômicas, que são substâncias compostas, né? Ou seja, substâncias que são formadas por dois elementos químicos, né? Então nós teremos uma molécula diatômica, são dois átomos, mas agora um átomo é de um elemento, outro átomo é de outro elemento, né? Que seria, por exemplo, o ácido clorídrico. Elas serão sempre polares, tá? Por quê? Porque vai existir uma diferença de eletronegatividade. Então, vamos pegar, por exemplo, o monóxido de carbono. Vamos colocar aqui, ó, que é o CO, monóxido de carbono. Tá? Na ligação do monóxido de carbono, nós chegaremos numa seguinte estrutura, né? Ó, carbono, vamos colocar aqui o oxigênio. Teríamos então aqui a realização de duas ligações simples, né? Que seria uma ligação dupla. E uma ligação dativa do oxigênio para o carbono. Porque o carbono precisa chegar a 4 elétrons, tá? Então, essa seria a estrutura. Porém, agora nós temos uma diferença de eletronegatividade, né? Se a gente lembrar lá na sequência de eletronegatividade, vem primeiro flúor, depois vem oxigênio. Oxigênio muito mais eletronegativo. E o carbono ele está lá no final, né? Lá no meio, lá perto do final, né? Carbono é pouco eletronegativo. Sem contar que a gente pode também analisar como eles estão no mesmo período. Né? Percebam que, se a gente olhar na tabela periódica, o oxigênio vai estar mais à direita, o que indica uma maior eletronegatividade do que o carbono. Tá? Então, o que vai acontecer com a nuvem eletrônica? Essa nuvem eletrônica ela será puxada aqui, ó, né? Para o lado do oxigênio. Ele irá puxar os elétrons mais para ele. Então, haverá uma polarização. Então, essa nuvem eletrônica também seria algo mais ou menos assim. Tá? Nós teríamos aqui uma polarização. Lembrando que essa parte aqui seria uma parte com uma parcial negativa da molécula. E essa parte aqui com uma parcial positiva. Né? Teríamos então uma molécula polar. Certo, galera? Então, nesse caso, o momento de dipolo da molécula ele é diferente de zero. Indica que é uma molécula polar. Ok? E para as outras substâncias compostas, galera, como que a gente vai conseguir analisar, né? As substâncias que são mais complexas, né? Substâncias compostas com dois ou mais elementos químicos, tá? Existe uma regra que facilita bastante, tá? Primeiro eu vou passar aqui como que a gente analisa a polaridade de uma molécula desse tipo e depois eu passo a regrinha que vai facilitar bastante para vocês, tá? Então vamos começar, né? A gente vai dividir essas substâncias compostas como se fossem duas classes, tá? Por quê? Porque vocês vão perceber que isso vai ser ali o divisor de águas para você conseguir identificar se a substância é polar ou não de uma maneira muito simples. Primeiro, então, nós vamos analisar as substâncias compostas, mas aquelas que são formadas por apenas dois elementos, tá? Então, ó, vamos pegar algumas moléculas que são formadas por apenas dois elementos químicos, né? Substâncias compostas formadas por dois elementos químicos, mas que não sejam
diatômicas, tá? Que não tenham só dois átomos ali constituídos. Então, por exemplo, né, como a gente já fez em alguns exemplos aí, vamos pegar a amônia, que é o NH3, e vamos analisar se a amônia é ou não uma molécula polar. Tá? Lembrando que nós já sabemos fazer então a chegar à fórmula molecular e nós sabemos chegar à fórmula estrutural. Tá? Então eu não vou fazer novamente, tá, galera? Quem não pegou muito bem, assista a aula anterior lá e volta para cá depois. Tá? Vamos lá então. Vou partir direto para estrutura, para a fórmula estrutural, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou lembrar vocês de que para a gente analisar a polaridade, é interessante colocar a fórmula estrutural, mas representar os elétrons do átomo central, tá? Embora não seja o ideal, se você tem que representar a fórmula estrutural, você não vai colocar os elétrons, tá? Só para a gente poder analisar a molécula. Então, eu vou colocar os elétrons aqui só para a gente analisar a molécula, tá? Para não perder tempo ficar desenhando aquele monte de elétrons aí e as ligações químicas, ok? Vamos lá então rapidinho, ó. Vou colocar então aqui nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio e eu vou desenhar aqui os dois elétrons do nitrogênio, tá? Só para a gente ter esse conhecimento. Como nós estamos analisando polaridade, eu não preciso necessariamente colocar a geometria molecular, tá? É interessante se já souber colocar a geometria molecular, tudo certinho. É interessante, mas nesse caso aqui, galera, não vai interferir tanto, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Vamos colocar aqui a representação da molécula com as suas respectivas ligações, né? Nós temos aí, então, 3 ligações simples que ocorrem entre hidrogênio e nitrogênio. E vamos avaliar, ó. Lembra da sequência lá, né? Flúor, nitrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio. E o hidrogênio vem lá no final, né? Então nós sabemos que o nitrogênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, né? Nós teremos o nitrogênio puxando as cargas para si. Tá? Então aqui nós teremos ó, nitrogênio puxando os elétrons de cada hidrogênio. Sem contar que houve aqui ó, né, ó, uma sobra desse par de elétrons. Tá? Então, a partir disso, a gente já consegue saber, galera, que vai haver um acúmulo de carga ali na extremidade da molécula. Tá? Essa molécula ela vai ter um momento de dipolo, que é o mizinho, né, diferente de zero. Tá? Essa molécula ela é polar. Aí vocês me perguntam assim, poxa professor, mas como que eu vou ter essa noção na hora de desenhar lá a geometria molecular e aí eu vou lembrar que tem elétrons, que quem puxa e etc, etc. Tá, galera? Então, ó, por isso que existe um macete, né? Que ele vai funcionar muito bem, só que lembrando que funciona apenas para moléculas que são formadas por dois elementos químicos, tá? Que é o seguinte, vamos retomar tudo aqui, ó. Temos aqui a geometria, a fórmula estrutural, né, com os elétrons, tá? Lembrando que eu coloquei aqui os elétrons. Então vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão contar o número de nuvens eletrônicas e vocês vão comparar se o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligações, tá? Então calma, como que a gente vai fazer então? Vamos lá.
nuvens eletrônicas. Quando eu estou falando de nuvens eletrônicas, eu estou falando de ligações químicas, sejam elas ligações simples ou duplas. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, porque o par de elétrons também conta como nuvem eletrônica, tá? Sempre que sobrar pares de elétrons. Por isso que eu coloquei os elétrons aqui na fórmula estrutural, tá? Lembrando que se o exercício pedisse assim, ó, dê a fórmula estrutural, eu não ia deixar esses elétrons aqui, tá, galera? É só para a gente poder analisar a questão da polaridade. Então nós temos 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Vamos anotar aqui, ó. Então, 4 nuvens. Tá, maravilha. Anotei o número de nuvens. Agora eu preciso contar o número de ligações, tá? Ligações, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 ligações. Nesse caso, o par de elétrons ele não está ligado, tá? Então ele não conta como uma ligação efetiva, ok? Então nós temos 3 ligações. Percebam que o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de ligações para essa molécula. Sempre que isso acontecer, né, sempre que esses números forem diferentes, nós podemos então dizer que a molécula é uma molécula polar. Certo, pessoal? Lembrando que essa regra só vale para moléculas formadas por 2 elementos, ok? Tá, e se nós fôssemos estudar então uma outra molécula formada por 2 elementos, nesse caso o metano, que é o CH4. Vamos lá então rapidinho colocar aqui então carbono, um hidrogênio aqui em cada lado, um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo. Beleza, deixa eu só ajeitar aqui esse carbono. Tá ok, galera. Vamos lá, vamos imaginar mais ou menos, né, a geometria molecular para essa substância. Nós sabemos que a geometria ela é tetraédrica e aqui nós temos apenas ligações simples entre carbono e hidrogênio. Certo, pessoal? Então isso nós já sabemos fazer, né? Ave Maria. Bugou tudo aqui. Isso nós já sabemos fazer. Certo? Então, nós sabemos que o metano ele tem uma geometria tetraédrica e nós sabemos também que para essa ligação, né, uma vez que nós tenhamos feito a ligação, chegamos lá na fórmula eletrônica de Lewis, nós vamos perceber que não sobra elétrons aqui no nosso átomo central. Esse átomo aqui não tem elétrons sobrando, ok? Então vamos lá, vamos aplicar a nossa regra, né? A regra que a gente aprendeu aí, que é muito simples. Vamos contar o número de nuvens eletrônicas. 1, 2, 3, 4. Então são 4 nuvens eletrônicas. Vou colocar aqui 4N, tá? Para a gente acelerar aqui. E número de ligações? Quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Nós temos também, então, nesse caso aqui, o mesmo número, né? Então, 4 ligações. Percebam que diferente do exemplo anterior, o número de nuvens é igual ao número de ligações. Sempre que isso acontecer, galera, para moléculas formadas por 2 elementos químicos apenas, nós podemos então afirmar que a molécula é uma molécula apolar.
ou seja, o seu momento de dipolo é igual a zero, tá? Vamos colocar aqui o mizinho aqui, momento de dipolo igual a zero, beleza? Então, galera, além das substâncias compostas formadas por dois elementos químicos, nós temos também as substâncias compostas que são formadas por mais de dois elementos químicos, né? Que muitas vezes aparecem também nos enunciados dos exercícios aí de vestibulares e Enem. Tá? Então é interessante também saber como lidar nesses casos, né? Como que a gente vai então analisar essa estrutura, tá? Vamos partir aqui primeiro de uma molécula um pouco mais simples, que é o ácido cianídrico. Tá? Então, lembrando que nós estaremos agora fazendo para moléculas formadas por mais de dois elementos. O ácido cianídrico possui fórmula molecular HCN. Nas ligações químicas, nós teríamos essa estrutura molecular, tá? Essa fórmula estrutural. Vamos lá, uma ligação simples aqui entre carbono e hidrogênio e três ligações, ou seja, uma ligação tripla entre nitrogênio e carbono. Tá? Essa seria a fórmula estrutural para o ácido cianídrico. Se nós fôssemos aplicar aquela regrinha que a gente viu no exemplo anterior, seria muito fácil, né, galera? Eu pegaria aqui número de ligações, eu posso contar tudo isso como uma ligação tripla, tá? Duas ligações, tá, maravilha. Lembrando que não sobra elétrons no carbono, né, no átomo central. Número de nuvens, duas também. Então essa molécula é apolar. Errado, tá, galera? Não podem fazer isso, tá? Vocês não podem analisar dessa forma. Por isso que aquele macete, ele só funciona para moléculas que são formadas por dois elementos químicos apenas. Aqui nós temos um terceiro elemento químico, tá? Então a coisa muda um pouco. Vamos analisar a questão de eletronegatividade, né? Mais uma vez, nós temos aqui carbono mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele puxaria a nuvem eletrônica para si, e nós temos o nitrogênio muito mais eletronegativo do que o carbono, tá? Então, na verdade, nessa molécula nós temos essa polarização, nós temos esse momento de dipolo diferente de zero, tá? Então, para essa molécula, a nuvem eletrônica estaria muito mais aqui, concentrada na extremidade do nitrogênio, tá? Com a parcial negativa, enquanto aqui nós teríamos a parcial positiva, tá? Portanto, para moléculas formadas por mais de dois elementos químicos, só é possível analisar a sua polaridade a partir desse estudo de eletronegatividade, tá, galera? Não tem uma regra, não tem uma fórmula. Vocês precisam analisar a estrutura da molécula e identificar, né, a partir de meios vetoriais. Nesse caso, nós estamos falando de uma molécula linear. Depois a gente vai ver um outro exemplo, tá? Mas uma molécula linear onde o vetor ele vai apontar só para a direita, tá? Sempre para a direita, né? Carbono puxou do hidrogênio, nitrogênio puxou do carbono, então acumulou a carga ali na extremidade do nitrogênio. Portanto, nós podemos falar que essa molécula é uma molécula polar. Beleza, galera? Então, pessoal, só para agilizar aqui, coloquei um outro exemplo, né? Agora nós vamos analisar aqui uma outra molécula, uma outra substância composta, formada por três elementos químicos, que é o clorometano, tá? Já coloquei aqui a fórmula estrutural dessa substância e nós temos aqui uma geometria tetraédrica, tá? Da mesma forma que se a gente fosse utilizar o macete, né, são 4 ligações, 4 nuvens eletrônicas, nós já falaríamos que essa molécula
é uma molécula apolar, tá? Mas isso não é verdade. Certo, galera? Então tomem muito cuidado, ok? Quando analisar uma estrutura química, analisem para poder usar a regrinha lá se existe um terceiro elemento químico aí fazendo parte da constituição da molécula. Então, ó, da mesma forma, a gente vai ter que analisar o quê? A questão de eletronegatividade. Nós temos aqui, ó, o carbono mais eletronegativo do que os hidrogênios. E nós temos o cloro mais eletronegativo do que o carbono. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui para essa estrutura? Vai haver um acúmulo de carga na extremidade aqui, ó, onde encontra-se o átomo de cloro, tá? Na verdade, existiria uma soma vetorial, tá? E todos os vetores apontariam para cima por conta aqui da presença do átomo de cloro e pelo fato dele ser mais eletronegativo do que os outros átomos aí que participam da molécula. Certo, galera? Então aqui nós teremos também uma molécula com um momento de dipolo diferente de zero, uma molécula que seria, no caso, uma molécula polar, tá? Vamos colocar aqui então. Teríamos então uma molécula polar e a nuvem eletrônica seria algo mais ou menos assim, né? A nuvem ela seria acumulada aqui muito mais próxima do átomo de cloro do que dos outros átomos participantes aí. Certo, galerinha?